Homem-Aranha contra Homem-Aranha contra Homem-Aranha. Já vimos os três juntos na telona, mas numa luta entre eles, quem será que vai ser o último de pé? Quem vai sair por cima nessa? Vamos descobrir. Peter Parker era só um garoto nerd do Queens, brilhante como cientista, péssimo em ser popular e praticamente invisível para todo mundo ao redor dele. Porém, sua vida mudou após ser picado por uma aranha radioativa em uma excursão escolar, passando a levantar carros e grudar nas paredes. Pedro decidiu usar seus novos poderes e habilidades para proteger a cidade onde cresceu, pois grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Homem-Aranha sabe disso melhor que ninguém. A força dele é impressionante. Oficialmente ele levanta 20 toneladas. O que ele faz na tela comprova isso totalmente. Ele pode ser ainda mais forte do que isso. Ele segurou um bondinho cheio de crianças com um braço e se pendurou com o outro, além de sustentar o teto de um armazém. Ele levantou enormes pedaços de entulho para proteger Mary Jane, mesmo já estando quase morto de tanto apanhar. Até arrancou o simbionte Venom do próprio corpo com as próprias mãos. Isso é uma demonstração de força impressionante. O vínculo entre o simbionte e o hospedeiro é uma das coisas mais difíceis de romper. E tem também a cena do trem. Em Homem-Aranha 2 são 6 vagões de metrô, aproximadamente 136 mil quilos de passageiros se movendo a 130 km por hora, completamente fora de controle. Homem-Aranha lançou suas teias, plantou os pés na frente do trem e segurou firme até tudo parar. 137 toneladas, 130 km por hora parada total. Ele usou tudo o que tinha, mas conseguiu. Em durabilidade, o Homem-Aranha é bem mais resistente do que aparenta, suportando vários golpes do Duende Verde com armadura completa. Bombas de abóbora, ataques com o planador, foi uma luta brutal. Continuou lutando, aguentou vários golpes do Dr. Octopus em várias lutas brutais, apanhou do Homem-Areia e mesmo assim continuou. Se machucando, levando soco, nada disso derruba o Homem-Aranha. Ele simplesmente aguenta. A teia orgânica do Homem-Aranha também é algo bem importante. Diferente da maioria das versões do personagem, a teia dele sai diretamente do corpo. Isso significa que ele nunca fica sem teia, nunca trava, não tem nada para recarregar. Sem lançadores mecânicos para quebrar ou desativar. O sentido aranha dele é totalmente desenvolvido e sempre ativo. Ele evitou as lâminas do Duende Verde em voo e enfrentou uma luta brutal com o Dr. Octopus na lateral de um trem em movimento. Está sempre presente, tornando o Homem-Aranha quase impossível de acertar. Agora, o que esse Peter não tem em comparação com os outros Peters? Velocidade incrível, tecnologia, sem upgrades de traje, sem IA, sem tipos de teia especializados, apenas 20 toneladas de força bruta, teia orgânica que nunca acaba, e uma durabilidade que simplesmente se recusa a desistir. Peter Parker perdeu os pais na infância. Eles o deixaram com a tia May e o tio Ben certa noite e nunca mais voltaram. Depois descobriu-se que morreram em um acidente de avião. Ele cresceu no Queens, andando de skate e buscando sua identidade. Ao encontrar a maleta antiga do pai, soube que ele trabalhou com o cientista Dr. Kurt Connors na Oscorp. Peter se infiltrou na Oscorp, fingindo ser um estagiário para encontrar respostas. Foi lá que a aranha o encontrou. Foi lá que tudo mudou. Como Homem-Aranha, ele possui força proporcional a uma aranha. Já segurou um carro com uma mão enquanto se pendurava na teia com a outra. E não parecia difícil para ele. Parou um ônibus facilmente, pegou um carro de polícia no ar, arrancou o rabo do lagarto e quebrou um trem do metrô. Ele puxou todo o sistema de tubulação elétrica da Oscorp para ajudar a derrotar o Electro. E nas lutas dele contra o Lagarto, que é um dos vilões mais fortes do Homem-Aranha, bom, ele se saiu bem em várias lutas diferentes. O mesmo vale para a durabilidade. Ele suportou rajadas de eletricidade do Electro no rosto e peito diversas vezes, levando a descarga completa. A mesma eletricidade que desintegrava metal. Ele aguentou e continuou lutando. Fez algumas piadas sobre o quanto doía, mas continuou mesmo assim. No entanto, para esse Homem-Aranha é realmente a velocidade. Toda a proposta desse Peter gira em torno disso. Ele fazia todos ao redor dele parecerem completamente estátuas, apenas parados. Ele desviou de tiros rápidos a queima-roupa como se não fosse nada, e constantemente desviava dos ataques de raio do Electro. Ele desviou de eletricidade em velocidade da luz, enquanto usava apenas um lançador de teia funcionando durante parte daquela luta. Ele estava lendo, reagindo e se esquivando em tempo real. É isso que este Homem-Aranha faz melhor do que quase qualquer um. Nos dois filmes fica claro que este é um dos Homens-Aranha mais rápidos, desviando de raios na velocidade da luz com facilidade. E por último, mas não menos importante, temos o Homem-Aranha do MCU. Peter Parker era apenas um garoto comum do Queens, até que uma picada de aranha mudou tudo.
Ele já estava fazendo o trabalho de Homem-Aranha no bairro sozinho há um tempo quando o Homem de Ferro apareceu no apartamento dele e o recrutou para lutar ao lado dos Vingadores. A partir daí, tudo mudou, mas ele seguiu firme em uma regra: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Agora, o Homem-Aranha é secretamente um dos heróis mais poderosos fisicamente de todo o MCU, especialmente quando ele está dando tudo de si. Ele supera facilmente um super soldado comum. Ele já deu conta do Cole Obsidian, um dos membros da Ordem Negra do Thanos, que achava que podia encarar o Hulk. Ele derrubou o gigante durante a luta no aeroporto, conseguiu atrasar o próprio Thanos em Titã, e quando realmente se solta, como em Sem Volta pra Casa, deu uma surra no Duende Verde. Está claro que esse cara atua muito além do que a maioria espera do Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Ele parou facilmente um carro de 1.360 kg a 64 km/h. Depois de ser soterrado, levantou milhares de quilos de entulho de construção. Ele segurou uma seção de torre com mais de 1.000 toneladas em longe de casa. E ainda tem o caso da balsa. A balsa de Staten Island se partiu completamente ao meio, e Peter segurou as duas metades juntas usando suas teias e pura força bruta. A balsa pesa mais de 3.000 toneladas. Ele segurou até que o Homem de Ferro apareceu para salvar o dia. Em termos de durabilidade, é a mesma coisa. Homem-Aranha é surpreendentemente resistente, tipo aguentar granadas na cara, esse tipo de resistente. Granadas que normalmente vaporizam uma pessoa comum completamente. Ele aguentou uma surra dos 5 membros do Quinteto Sinistro, foi atropelado por um trem longe de casa, foi atingido por mísseis, foi lançado para trás. Gigante o socou, Thanos agarrou ele e jogou para todo lado. Ele se levanta toda vez. Mas onde o Homem-Aranha realmente se destaca, de novo, é na velocidade e agilidade. Ele é facilmente o melhor acrobata de todo o MCU. Desvia e se esquiva nas lutas como se nada fosse, reagindo a balas, mísseis e raios como se tivesse todo o tempo do mundo. É quase impossível acertá-lo. E o sentido aranha dele deixa tudo isso ainda mais insano. Em Longe de Casa, bem, ele consegue lutar vendado. Em Sem Volta pra Casa, está tão afinado. Ele percebe as mudanças de personalidade do Duende Verde em tempo real. Ele destruiu todo o exército de drones do Mistério. Sem visão, só com o sentido aranha, derrotou cada um deles. Os lançadores de teia dele também dão a ele um arsenal enorme. Vários tipos de teia especializada. Teias de choque, granadas de teia, teias de ricochete. Ele consegue prender pessoas instantaneamente com teia, balançar pela cidade, criar barreiras e armar armadilhas. Ele também tem acesso à armadura do Aranha de Ferro criada por Tony Stark, feita de nanorobôs que podem se montar e desmontar à vontade, totalmente à prova de balas, e dá ao Pedro 4 braços mecânicos extras saindo das costas. Ele é literalmente um Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha é um dos mais inteligentes. Ele fez seu próprio traje fluido de teia na adolescência, descobriu como derrotar o Mistério e ajudou a criar a estratégia de cura dos 5 vilões. O Homem-Aranha é secretamente um dos personagens mais subestimados em termos de poder no MCU. Então, quem vence? Bem, vamos analisar isso. Aqui temos mesma origem, mesmos poderes, mesma cidade, mas 3 caras totalmente diferentes. Vamos lá. Força primeiro. Tobey, talvez o mais forte dos 3, oficialmente 20 toneladas. A cena do trem é a prova. 6 vagões de metrô totalmente carregados, cerca de 136 mil quilos se movendo a 130 km por hora fora de controle. Firmou os pés, segurou até tudo parar. Esse talvez seja o feito de força mais impressionante que existe. Claro, o feito da balsa do Tom talvez possam superar isso. A balsa de Staten Island pesa mais de 3.000 toneladas. Ele manteve as duas metades unidas com suas teias enquanto pendurado, sem nada sob os pés. Esse é com folga o peso maior. Mas as teias faziam boa parte do trabalho, e o Homem de Ferro veio finalizar. É difícil dizer qual deles é tecnicamente mais impressionante, mas o que dá para argumentar é que o Tom foi testado contra adversários mais fortes. Como enfrentar o Thanos, o Cole Obsidian, até mesmo dar uma surra no Duende Verde de um jeito que os outros 2 Homens-Aranha não conseguiram. Mas aí o Tobey chega e impede o Tom de dar o golpe fatal. Basicamente, esses 2 são quase iguais. O que dá pra dizer é que o Andrew é o mais fraco dos 3. Ele segurou um carro com uma mão, parou um ônibus, pegou um carro de polícia caindo, só que nunca foi realmente levado ao limite como os outros 2 foram. Os 2 filmes não foram suficientes para encontrar um limite para a força dele. No entanto, velocidade e agilidade. Bom, aí é o Andrew, e nem tem muita disputa.
Ele fazia todos ao redor dele parecerem estar parados, desviava de balas rápidas a queima-roupa e desviou repetidamente dos raios do Electro que se movem na velocidade da luz em tempo real durante a luta. Esse é provavelmente o maior feito de velocidade desses filmes. Tom também tem feitos de velocidade notáveis. Ele também desviou dos raios do Electro, destruiu um exército inteiro de drones com os olhos completamente fechados. Ele é rápido, só não diria que é tão rápido quanto o Andrew. Tobey é o mais lento dos três, ainda é sobre-humano, desviando das lâminas afiadas do Duende Verde em pleno voo, mas claramente não é tão impressionante quanto os outros dois. Por fim, resistência. Bem, Tobey simplesmente não cai. Repetidamente aguentando golpes de um Duende Verde com armadura completa, recebendo ataques do Dr. Octopus, Homem-Areia, Venom, o Novo Duende. Ele absorve tudo isso e continua em frente. A resistência do Andrew, especialmente contra algo como os raios do Electro, é impressionante. No entanto, ataques de força bruta, ele nunca foi levado ao limite da mesma forma que os outros dois. Mas no final das contas, eu tenho que dar esse mérito pro Tom. Veja, o Tom enfrentou ataques dos mesmos vilões que os outros dois, Duende Verde, Homem-Areia, Lagarto. No entanto, ele também enfrentou Thanos, Cull Obsidian e a Ordem Negra. Os outros dois Homens-Aranha simplesmente não podem dizer que levaram golpes do Thanos. Você tem que dar vantagem pra ele. E quanto ao Sentido Aranha? Bom, o do Tom eu acho que é o mais refinado dos três. Acho que é o mais forte. Percebendo as mudanças de personalidade do Duende Verde, antes mesmo do Norman se tornar totalmente o Duende, destruindo um exército inteiro de drones com os olhos completamente fechados. Puros sensos precognitivos, sem visão, cada drone derrubado. Esses são os momentos mais impressionantes do Sentido Aranha em todos esses filmes. Tobey e Andrew, ambos têm o Sentido Aranha. Ele aparece e realmente ajuda eles. Só não acho que chega nem perto do quão impressionante é o que o Tom fez. E quanto à experiência e habilidade de luta? Tom enfrentou adversários mais diversos, provavelmente no nível mais alto entre os três. Começando em Guerra Civil, enfrentando lutadores treinados como o Soldado Invernal, o Capitão América, depois indo para a Guerra Infinita, Ultimato. Enfrentando alguém como o Thanos, a Ordem Negra, ameaças alienígenas que o Tobey e o Andrew nunca viram. Dá para argumentar que o Tobey tem sua própria experiência, Duende Verde, Dr. Octopus, Venom e Homem-Areia. Ele já viveu muito e tem anos de experiência. Acho que o Andrew fica por último, não por falta de habilidade, mas por falta de tempo. Ele é habilidoso e perigoso. Ele só não teve o mesmo espaço para crescer. Você menciona tecnologia e lançadores de teia. Ele teve acesso à tecnologia Stark quase sempre e talvez ainda possua a armadura do Aranha de Ferro. É claramente o Homem-Aranha do Tom. O Tobey só tem teia orgânica, o que é uma vantagem porque não acaba, mas não chega a ser um aprimoramento tecnológico. O Andrew tem lançadores de teia básicos. O Tom tem muito mais opções à disposição. Agora você pode argumentar que depois de Sem Volta para Casa, tudo se resumiu a Tobey contra Tom, com talvez o Tobey até tendo uma leve vantagem em alguns aspectos físicos. Mas o novo dia acontece. Fica claro que o Tom vai ganhar essa com facilidade por dois motivos. Primeiro, já estava quase 50-50 entre ele e o Tobey, e então o Tom ainda tem que lutar contra o Hulk, o que significa que ele é forte o suficiente para pelo menos desequilibrar o Hulk. Segundo, ele é resistente o suficiente para aguentar golpes do Hulk. Agora talvez não muitos golpes, mas o Hulk pegou ele e ficou jogando ele de um lado para o outro, igual fez com o Thor e o Loki. Nunca vimos o Tobey ou o Andrew aguentarem algo assim. O Tom é claramente mais forte, claramente mais resistente, só com base nos feitos. Mas mais importante ainda, o Tom finalmente assumiu sua biologia aprimorada. Bem, não só ele tem teias orgânicas próprias, mas também é significativamente mais forte, mais rápido e mais resistente do que era antes. Tipo, muito mais. Agora a luta já era equilibrada entre ele e Tobey. Bem, agora com essas melhorias, está bem claro que Tom é o Homem-Aranha mais poderoso de todos. Isso nem está mais em debate, isso é muito óbvio. Amo os três, mas agora é fácil para mim dizer que o Homem-Aranha vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso, com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, bom, se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana.
Nos vemos então. Até a próxima.